Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Mais uma vez, hoje estamos aqui com muita alegria para fazermos o nosso momento de reflexão dos Salmos. E hoje nós estamos no Salmo 141. Pela graça de Deus, iremos até o Salmo 150. Desde o dia 1º de janeiro, nós estamos refletindo cada dia em um salmo. Amém? E este salmo é uma oração. É uma oração por santificação e proteção. Vamos louvar a Deus neste dia pela sua presença nas nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir que Deus venha nos iluminar neste dia. Senhor maravilhoso, engrandecido seja o teu nome. Oh, assim como é nos céus, que o teu nome seja engrandecido aqui na terra também, através das nossas vidas, através das nossas ações. Oh Deus, neste momento que reservamos para o Senhor falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo venha tocar meu amigo, minha amiga, o jovem, a criança, e que nós possamos ser vivificados pelo teu Espírito Santo neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Então aqui o salmista Davi, ele que fez esse salmo, né? E ele já inicia assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Olha que maravilha! Antes dele falar alguma coisa, né? Ele fala que ele inclina, para que Deus incline os seus ouvidos à voz dele. E ele invoca ao Senhor. O verso 2 diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então, nós vemos que a Bíblia fala sobre o incenso. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, e versículo 8, nos diz assim sobre o incenso. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se ante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então a palavra do Senhor diz, né, que as nossas orações, elas são como incenso na presença do Senhor. Então nós devemos orar sempre. E aqui ele diz sobre a oração vespertina. Nós sabemos que nós devemos orar assim como Daniel, né? Daniel orava de manhã, 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Assim também nós devemos orar, né? De manhã, de tarde, de noite, qualquer hora é hora de orar. E ele continua dizendo: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Mais uma vez podemos falar de Daniel, né? Que ele resolveu não comer da comida do rei, e
e ele se afastou, ele se absteve, né, daquelas comidas que o rei comia, e Deus o abençoou, o honrou. Então aqui ele também diz: põe guarda a minha boca. Então, muitas vezes nós falamos coisas que não agradam ao Senhor, e é um alerta para cada um de nós, e até pensando nas famílias de hoje em dia. Hoje em dia falta muita comunicação entre os membros da própria família, né? As pessoas estão muitas vezes mais interessadas em redes sociais do que ter uma conversa, uma comunicação pessoal com os próprios membros da família. Então, nós devemos estar atentos a isto, estar atentos às necessidades, aos sentimentos do nosso membro familiar. Nós devemos estar atentos às emoções. Muitas vezes, como já ouvimos dizer, né? A mãe, o pai é o último a saber o que aconteceu com o filho, o que está acontecendo com o filho ou com a filha. Isto não deve acontecer na família cristã, na família que serve ao Senhor. A família que serve ao Senhor deve estar atenta a tudo, ao que está acontecendo, os pais prestarem atenção ao que está acontecendo com seus filhos, na escola, na rua, no trabalho, né? E aqui também ele diz assim, o salmista: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Nós sabemos que os perversos, eles estão sempre praticando a maldade, mas nós que confiamos no Senhor, devemos continuar orando. E aqui ele diz: fira-me o justo. Sabemos que Deus é um Deus justo, e Ele corrige seus filhos. Quando estamos errados, Ele corrige. Ele não tenta, porque somente o inimigo tenta as pessoas, mas Deus, Ele corrige os seus filhos. E aqui ele diz que ele sente prazer, né, em ser corrigido pelo justo, pelo Senhor. Então, e ele vai continuar orando. Isso é importante. Vamos ver ainda o verso 8, que diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, e em ti confio. Não desampares a minha alma. Então aqui nós vemos que coisa linda. Podemos ver em Hebreus. Vamos ver em Hebreus. Louvado seja Deus. Capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, vamos seguir
a palavra do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então vamos olhar para ele. Olhando para ele, nós seguiremos em frente com perseverança, como diz a palavra do Senhor. Precisamos ser perseverantes. Em 2 Crônicas também nós podemos ver, no capítulo 20, versículo 12, diz assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que maravilha! O povo, ele estava sofrendo, né? Mas aqui eles dizem: acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? É uma pergunta retórica, né? Mas e não sabemos nós o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, se você está desesperado com seus problemas, se você não sabe o que fazer, Deus tem a vitória para o seu problema. Deus tem a resposta que você precisa para a sua vida, para o seu caminhar. Se você estiver como este povo, os nossos olhos estão postos em ti. Então eles estavam com os olhos deles postos no Senhor. E aqui vamos continuar o verso 9. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Então ele pede para que Deus guarde dos laços que armaram para ele. Então hoje em dia nós também muitas vezes armam laços contra a nossa vida. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas olhando para cima, para o autor e consumador da nossa fé, então nós teremos paz no meio da tribulação, teremos paz no meio das dificuldades. Outros poderão olhar para você e dizer: como você consegue ter calma, consegue ter paz em meio a essas tribulações? Mas nós sabemos que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Jesus poderia ter a vida melhor que ele quisesse nesta terra, mas ele veio nesta terra como servo para poder sofrer e morrer na cruz do Calvário, para que você e eu tivéssemos salvação, para que você e eu hoje pudéssemos gozar desta paz, desta tranquilidade, da esperança de uma vida eterna com Ele. A viva esperança. Isso nós temos que ter todos os dias. A viva esperança de vivermos e reinarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único bem, a quem nós devemos toda honra e toda glória. E o salmista termina: caiam os ímpios nas suas próprias redes. Sabemos que aqueles que formam redes para outras pessoas, eles caem nessa rede. Nós temos exemplo na Bíblia, né?
daquele que fez a forca e depois ele mesmo se enforcou nela. Enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume, quer dizer, sem dano, porque aquele que serve ao Senhor tem vitória. Aquele que serve ao Senhor tem alegria. Aquele que serve ao Senhor goza da paz do Senhor. Goza da paz com o Senhor. É maravilhoso. É maravilhoso servir esse nosso Deus tão glorioso, que não nos desampara. Nem um só instante Ele está ao nosso lado. Nós já vimos em outros salmos que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, Ele está em todos os lugares, a todo momento, e Ele também é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas segundo o poder que em nós opera. Por isso precisamos buscar poder todos os dias. E Ele nos dá. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, obrigada pela Tua palavra. Oh Deus, revelada ao nosso coração neste dia. A Tua vontade é que nós sejamos perseverantes. Perseverantes em fazer o bem, perseverantes em Te amar em primeiro lugar nas nossas vidas, perseverante em darmos valor às nossas famílias. Oh Deus querido, que aquele que estiver me ouvindo nesta hora, com sua fé, Senhor, unida à minha, que o Senhor possa abençoar com bênçãos sem medidas, meu Pai. Opera, Senhor, milagres e maravilhas na vida dos nossos ouvintes, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, agora e para sempre. E livra-nos, Senhor, da maldade. Livra-nos, Senhor, e nos proteja dos maus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Os minutos passam muito rápido, né? Dá vontade de ficar falando mais da palavra do Senhor, do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Mas você que gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom, shalom.